Maldição familiar. Você acredita? Como entender? Como resolver? Como prevenir? Se você tem vontade de saber mais sobre esse assunto, se interessa por esse assunto, fica com a gente, porque nós vamos trabalhar sobre isso agora. Assunto muito interessante, muito pertinente, muito importante que a gente o entenda, para que a gente saiba, então, como lidar. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Começamos mais uma live do programa Mais Consciência, visando ajudar vocês a se estruturarem melhor em sua vida material. E a primeira coisa é justamente a gente perguntar, né? Você acredita em maldição familiar? Será que existe mesmo? Ou isso é fruto de mentes ignorantes, né, que ficam colocando fantasmas onde não existem? Mas é muito importante que a gente se debruce sobre assuntos desse tipo, porque há alguma coisa aí por trás que a gente precisa entender, né? Nós crescemos ouvindo um ditado que fala onde há fumaça, há fogo. Então, atrás desses assuntos que são assim, meio, vamos dizer, nebulosos ou esquisitos ou misteriosos, sempre tem lições para a gente aprender. Sempre há coisas embutidas em cada acontecimento que nos seria muito útil debruçar sobre eles, né, para tirar conclusões. Isso não à toa, porque tem uma razão de ser. Por que estudar esses acontecimentos, verificar o que é isso, né? Qual o sentido de todas essas coisas? Justamente esclarecer. Esclarecer como surgiram, se existem mesmo como surgiram, e que caminho poderão tomar, o que poderemos fazer, que atitudes, né? Da maior importância a gente se ocupar então com essas coisas que estão povoando a mente até dos medrosos, dos inconscientes, né? E dessas pessoas que a gente considera assim um pouco desavisadas, que ficam vivendo suas vidas de uma forma inconsequente. Não por desejar fazer assim, mas é por falta de preparo mesmo, por falta de maturidade mesmo, né? Porque muitas coisas caíram no campo da crendice e aí deixaram de ser avaliadas, né, pelas mentes pensantes. E esse foi um erro muito grande. Então, hoje, a gente está vendo tantas coisas acontecendo e nós não paramos assim para buscar uma causa profunda de tudo isso e nem cogitamos da possibilidade de podermos trabalhar para reajustar todas essas coisas, né? Assim, fica difícil nós lidarmos com todas as questões das nossas famílias, né? E da nossa vida pessoal, no dia a dia, sem ter um embasamento, sem ter uma forma de lidar com todas as coisas que chegam. Nós não podemos continuar vivendo nessa ignorância. Eu acredito que vocês concordam comigo, né? Então, esse assunto é assim muito rico e muito interessante e cabe sim a nós nos dedicarmos para poder desvendar aí uma série de coisas, né? No final vocês vão ver que não tem nada de misterioso, não tem nada esquisito, tem apenas ignorância da nossa parte. Por isso tantas coisas acontecem e muitas delas se perpetuam, né? Família adentro ou família adiante, porque não houve lá dentro dessas famílias alguém que despertasse para as causas e buscasse corrigir, né? Assim, para nós hoje é tão importante nós escancararmos, né, todas essas questões para que a gente saia desse nível de vida de sofrimento que não cessa, né? Então, questões familiares se arrastam, né, de pai para filho, de filho para neto e de neto para bisneto e não tem fim. Na Bíblia mesmo fala, né, que as pessoas sofrerão até a quarta ou quinta geração, por aí, sexta. Sabe, isso não é maldição, isso não é uma praga, isso é um tempo que talvez se leve para poder curar alguma coisa, ou para poder começar a se perceber que tem algo esquisito no meio disso tudo, né? Já que entra geração, sai geração, entra geração, sai geração, esses padrões de
maneiras, né, padrões e maneiras de se comportar, de pensar, de se comportar, e os padrões também de acontecimentos, e isso deve produzir em nós, em algum momento, um desejo de avaliar, não é? De compreender para poder sanar. E muitas vezes o reequilíbrio ele vai levar assim vidas e vidas mesmo, em decorrência da ignorância, até que um dia a pessoa se cansa, né? E olha para aquilo e tem uma reação positiva e melhora. Então, de geração para geração, o que acaba acontecendo realmente é que há evolução no seio familiar. Hoje, por mais horríveis que sejam as condições familiares, lá atrás já foi pior, né? A gente estudando um pouquinho a evolução humana, a gente vê que os primórdios eram muito difíceis, muito violentos mesmo, né? Hoje a gente ainda tem muita violência, mas depois de milênios, que a humanidade não é novinha, né? Ela tem bilhões de anos aí, e cada um fala uma cifra, a gente nunca tem muita noção, mas parece que da raça adâmica para cá, só da raça adâmica para cá, ou da raça ariana, aliás, só da raça ariana para cá, são 900 milhões de anos, né? E a raça ariana é a raça branca. Assim a gente precisa de se abrir um pouquinho para começar a entender, né? Então, a gente fala de maldição familiar. Vocês veem, a todo momento a gente vê um acidente grave ocorrendo, a gente vê pessoas com crises psiquiátricas fortes, né? Psicopatias, sociopatias, não é? A gente vê acidentes graves de automóvel, de trabalho, acidentes de estrada, né? Ou de avião, navios que naufragam, e a gente vê pessoas participando então desses eventos, estando ali dentro. Aí você olha a família, a cada hora acontece algo grave com um membro da família, que seja uma enfermidade, que seja uma questão psicológica, né, ou psiquiátrica mesmo, que seja uma questão de relacionamento, não é? A gente vê suicídios, a gente vê assassinatos. Então, de repente, você pega um tronco familiar e você vê numa única família várias coisas dessas acontecendo, né? Como eu conheço uma família que tinha uma penca de filhos, sabe? Tipo 10, 11, 12 filhos, assim. A certa altura, um suicidou-se. A certa altura, uma outra pessoa sofreu um acidente de ônibus, morreu essa pessoa e o cônjuge, né? Tempos depois, uma outra pessoa foi encontrada morta no porta-malas do próprio carro. Até hoje não se sabe o que aconteceu, né? Mais para frente morreu uma outra pessoa com problemas cardíacos, depois outra com problemas cardíacos, depois cirurgias cardíacas graves, pontes de safena e quadros de diabetes. Gente, isso no núcleo familiar apenas. Então, aí a pessoa fala maldição. Então, essa família foi amaldiçoada. É uma leitura que se pode fazer, mas quem amaldiçoou essa família? Existe isso mesmo, de alguém amaldiçoar o outro e conseguir prejudicá-lo por uma maldição, por uma prática de magia negra? Sim, sabe que é possível isso acontecer? Porém, ninguém passa por uma experiência dessa se recebeu ou se foi vítima de um caso assim, né? De vinganças, ou de pessoas que não se davam muito bem, né? Disputas por territórios, disputas por empresas, enfim. Aqui na Terra a gente briga por tanta coisa, não é? Então nisso daí, quanto ódio foi desenvolvido, né? Quanta competição, quanta disputa, quanto ódio. Você se lembra na história do Brasil mesmo, no norte do Brasil, a questão do coronelismo, né? Como aqueles coronéis, eles escravizavam todo mundo, e aquela matança, um matava a família do outro, que o outro matava a família do um, né? Isso é maldição? Alguém amaldiçoou? Então as pessoas se amaldiçoavam entre si, né? E desde que o mundo é mundo, as pessoas trocam sentimentos negativos, desejam mal aos outros, tentam tirar as coisas dos outros,
até as mulheres, por exemplo, como são cobiçadas, né? E, enfim, o drama humano é esse aí. Agora, não dá para falar de maldição familiar sem falar na história da humanidade, né? Nós temos que falar de 3 questões aí: a humanidade em si, que é um grupo grande; a segunda questão, os grupos que compõem a humanidade, entre eles o familiar, né? E o indivíduo. Cada grupo contém na sua estrutura uma série de indivíduos. Então, do macro ao micro, né, os problemas acontecem. Então, tudo isso que eu narrei pode acontecer na vida de um mesmo indivíduo em tempos diferentes. Um dia um acidente grave, outro dia uma cirurgia, outro dia uma perda total, um incêndio na casa, um incêndio na empresa. Quantas coisas acontecem aqui na Terra, né? Agora, se a gente não se ocupar de compreender como tudo isso acontece, nós nunca resolveremos essas situações de verdade, né? E o que nos interessa é resolver de verdade essas situações, seja na vida particular, seja no grupo ao qual eu pertenço, né? A família, os amigos, o trabalho, seja na humanidade a que a gente pertence. Então, acontece uma influência da humanidade para os grupos e para o indivíduo, quanto o contrário, do indivíduo para os grupos e para a humanidade. Isso daí tem um entrelaçamento, não tem como separar, né? Cada pessoa que a gente encontra, dá a mão, dá um toque, a gente já emaranhou com aquela pessoa, né? Então a gente fica emaranhado com todo mundo. Vocês podem reparar que japoneses, eles não têm esse negócio de dar beijinho, de ficar abraçando, nem de cumprimentar-se, não. Eles fazem assim, né? Então, quanto menos encostar no outro ser humano, melhor, porque a gente traz tudo dele para dentro de nós. Agora, vocês imaginem isso num contato íntimo, né? Que ficam 2 corpos, uma só carne, e imaginem que se troca aí. Então, cada pessoa pega da outra tudo que ela tem. Agora, imagine uma pessoa, como eu ouvi uma vez de um rapaz que era homossexual. Ele disse assim: Cristina, eu já transei com 1000 homens. Nossa, a gente só de pensar arrepia. Isso ele tinha pouca idade, né? Só de pensar arrepia. Então, a carga que cada pessoa que tem essa vida assim traz dentro de si, ela é imensa. Boas e más, a gente pega tudo dos outros, né? Então, não dá para julgar a culpa em ninguém. Vocês conseguem perceber isso? Então, nós falamos do grupo da humanidade, que é a humanidade inteira, dos grupos menores e do indivíduo. 3 realidades diferentes convivendo, sendo uma só no final das contas, né? E nós temos que falar também de outros 3 fatores, que é dentro do fator tempo: o passado, o presente e o futuro, né? Nós temos que olhar todas essas questões. Nós vivemos hoje do passado. Se a gente deixasse o passado para lá, a gente teria outra vida, mas nós vivemos do passado. Como que é isso, Cristina? Porque quando a gente nasce aqui na Terra, a gente tem um código genético, não tem? E tem os antepassados. Eles viveram lá uma série de coisas, e quando nós nascemos, esse código genético traz uma quantidade de características, né, que são aquelas características que eu falo sempre que a gente veio para desenvolvê-las, e desenvolvendo-as, a gente resolve os dramas lá de trás. Então, era ter essa existência, resolver essas pendengas, se aperfeiçoando em cada vibração que tem lá no código genético, né? E pronto, a gente está livre. Mas nós não conseguimos fazer isso. Então, se a gente pegar a evolução da humanidade, o ser humano lá atrás, ele era andrógeno, ali pela Lemúria, assim, ele era andrógeno. E ele vivia em grupos assim como as formigas. Eles não tinham livre-arbítrio, eles não tinham mente pensante. Eles tinham um programa que eles seguiam inconscientemente. Então era um tempo maravilhoso. Esse povo tinha feitos muito bons, segundo a gente vai estudando. Imagina, o ser era andrógeno, mas ele precisou evoluir. Então ele entrou para uma nova fase, que foi a fase masculino-feminino.
Então, em vez de ter um ser só que ele se autorreproduzia, né? Agora são dois seres que vão ter que se reproduzir para poder a espécie continuar. Então aí começou o problema, sabe? Porque lá atrás não havia experiências com a mente, né? A mente estava ainda fresquinha, eles tinham acabado de nascer, conhecendo a dualidade. Aí tem aquela história toda da Eva, com maçã, com serpente, com tudo. Então, o que aconteceu? É uma turma que nasce agora com dois indivíduos para fazer para gerar um filho, né? Aí, desse tempo até hoje, muita água rolou debaixo da fonte, né? A humanidade foi tendo estágios evolutivos, e lá nesse começo houve muitos problemas na área de sexualidade. Por quê? Porque aquilo foi tomado como diversão, não é? E aquilo tomado como diversão, daí todas as coisas começaram a surgir, né? A brutalidade, como que a gente falou, os abusos, né? E não se respeitava nada nem ninguém, e a gente está aí até hoje com esse mesmo padrão. Então, qual que é a origem, né? O dia que a Eva pegou a maçã, deu para o Adão, toda aquela história, a serpente veio tentar, tudo isso tem o seu simbolismo, que não cabe a gente falar aqui agora porque é muito extenso. Eu tenho um vídeo lá no YouTube, eu tenho 3 vídeos no meu canal do YouTube sobre o arquétipo da serpente. Se vocês quiserem conhecer melhor essa questão, dá uma chegadinha lá para olhar, né? O fato é o seguinte: então a humanidade começou essa era, né, de conhecer o bem e o mal, de precisar de 2 para gerar 1, e isso aí teria que ser feito com o único e exclusivo objetivo de gerar a criatura, e pronto, nada mais. Só que foi tomado então como diversão. Tantas coisas lá atrás eram diferentes, então não cabe a gente a julgar ninguém, nem nada, né? E aí o que interessa para nós é a gente compreender a evolução, como aconteceu tudo isso, e o que ficou de resto para a gente dar de cara hoje. Então vocês imaginam, se só a raça ariana tem 900 milhões de anos vivendo pelo prazer do sexo, colocando isso como objetivo primordial, então toda a evolução humana ficou comprometida porque os filhos nascidos desses relacionamentos para diversão, eles não agregam espíritos mais elevados, eles vão agregar espíritos mais inferiores. Então vocês veem que não tem conserto enquanto as pessoas não entenderem que precisam deixar esse passado para trás. Então, eu falar isso, talvez eu possa assustar vocês, né? O que é isso? Imagina se isso faz sentido, né? Imagina se eu vou abandonar minha vida sexual. Gente, é pegar ou largar. A gente tem que entender, a gente não tem que se reprimir, a gente tem que compreender uma situação para saber levá-la para o ponto em que ela foi criada, né? Então, a mente humana, ela é ignorante, ela não entendeu nada do processo de evolução, né, que a divindade nasce na Terra, em cada um de nós, para experimentar tudo isso aqui e para evoluir também, mas a mente não deixa, a mente ficou hipnotizada com essas circunstâncias todas e não desagarra dos níveis de sobrevivência e de sexualidade. Sempre a gente está às voltas aqui com o mesmo assunto, porque é necessário que isso fique tão claro, que a gente comece a fazer escolhas que nos libertem. Nós não queremos paz interior, tranquilidade? Gente, eu cansei de ouvir na minha vida, eu só queria um pouquinho de paz, eu só queria um pouquinho de paz. Você vai olhar a vida da pessoa, é pura sensualidade. É um puro debater nas águas, né, das emoções e na busca de prazeres. Uma das primeiras pessoas que eu atendi quando eu me formei, ela era uma moça solteira de 31 anos, se eu bem me lembro,
E qual que era a queixa dela? Desgaste. Um desgaste, ela se sentia tão desgastada, tão ansiosa. Tá, então deixa ela narrar a vida para eu começar a trabalhar, né? Qual fator que eu vou trabalhar? Então, ela era uma maníaca sexual. Ela tinha muitos companheiros e ela trocava de companheiros sempre, todo dia, com uma pessoa diferente. Agora vocês imaginem, se com cada pessoa que você se relaciona, você entra em emaranhamento com tudo que aquela pessoa tem, né? Você passa a carregar em você todas as coisas daquela pessoa. Se aquela pessoa não está equilibrada, você já pensou o efeito na sua? Então, se nós não falamos desses assuntos, como que nós podemos nos alertar? E como que nós podemos aceitar de colocar uma disciplina em nossas buscas, né? E aonde vamos colocar o sentido da nossa vida? Porque desde então, né, desde que a humanidade passou a ser masculina e feminina, então ela passou a ter problemas, porque os emaranhamentos começaram, toda sorte de atos que a gente não tem nem como classificar, de tão baixos, né? Se vocês ouvirem as palestras do professor Hélio Couto, vocês ficam horrorizadas, tudo que ele narra, tudo que se faz até hoje, né? Nesse nível de sexualidade com crianças, né? Enfim. E os níveis de magia para conseguir coisas de enojar. Assim, se nós não nos informamos, nós não saímos da prisão, porque eu só consigo me libertar do aprisionamento se eu entender o que é que me aprisiona. Se eu for falar de maldição familiar, eu tenho que falar primeiro de maldição da humanidade, e depois eu falo do familiar ou de qualquer grupo, né? Depois eu vou chegar na maldição da minha vida. Então a gente encontra pessoas que a vida é realmente pesadésima, né? Pesadésima, um horror, uma quantidade de acontecimentos nefastos, né? Mas, então pensa bem, quando eu era espírita, um dia chega um rapaz, me chamou. Um rapaz do que? 20 e poucos anos. A aparência dele era terrível, era uma aparência feia. E ele perguntou para mim, eu quero dinheiro e mulher, aqui nessa casa eu consigo? Nossa Senhora! Então, naquela casa onde eu trabalhava, ele não iria conseguir, porque ali a gente trabalhava com a evolução, não com a involução, né? Porque há terreiros, né, que fazem magias e tudo para a pessoa ganhar dinheiro e conseguir sempre o sexo que ela deseja em todos os níveis. Então vocês veem, enquanto nós não entendermos o drama humano, nós não vamos conseguir sair dele. E as maldições, elas ficam caindo em nossa cabeça, caindo entre aspas, né? Porque nada cai em nossa cabeça. Nós precisamos entender que na Terra tudo é causa e efeito. Mesmo que eu não tenha feito algo nessa vida para merecer isso, isso e isso, lá atrás foi feito por ancestrais meus, né? Que fosse eu, que não fosse eu, não importa. Foi feito lá atrás e não foi corrigido. Então vocês veem, a cada geração, lentamente as pessoas vão acordando, vão melhorando, mas olha, milênios. Agora a gente está no momento que é nos dada a chance de soltar esse passado, deixar esse passado no passado. Eu não sei se só por essas coisas que nós estamos conversando aqui, já dá para movimentar dentro de nós esse desejo de deixar o passado no passado. Deixar o passado no passado, a gente tem que querer mesmo. Porque a todo momento, basta você decidir que vai deixar, a todo momento ele volta na sua mente. Por quê? Eu decidi que vou deixar, não significa que eu já deixei. E o que é deixar o passado no passado, se o meu código genético está trazendo? O que é, né? Ah, tá, então eu tenho no meu corpo um padrão me adoecendo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente também.
E o contrário também é verdadeiro, né? Se eu não tenho uma vida espiritual ativa, eu não tenho como libertar a minha mente, que poderia libertar o meu corpo. Para vocês entenderem, todos os estudos hoje indicam que a mudança de mentalidade modifica o código genético. Então, se eu mudar o que eu penso, eu posso mudar o meu código genético. Então, hoje em dia, o que é que a gente está aprendendo? Que se eu aperfeiçoar os meus pensamentos, se eu purificar os meus desejos, né? As minhas palavras, se eu purificar o meu estilo de vida, eu começo a resolver as minhas maldições pessoais. Então, minha vida começa a melhorar. Se eu assim começo a fazer, os da minha volta vão começar a ver que tem algo acontecendo, porque a pessoa melhora a saúde, a pessoa melhora o temperamento, a pessoa melhora financeiramente, né? Então, todo mundo fica curioso. E sem contar que a pessoa fica mais em paz. Muito interessante, né, Ângela? Então, se eu fico mais em paz, naturalmente eu já começo a reciclar o peso que está à minha volta, somente pela minha presença. Tenho falado isso muito com vocês também. Então, eu consigo libertar a minha família? Essa é uma boa pergunta. Sim e não, né? Não por quê? Porque a família é um grupo. Para que ela se liberte, todos têm que se libertar. Concorda? Mas se eu, da minha família, consigo me libertar de pelo menos um padrão, a minha descendência, ou seja, meus filhos, meus netos, bisnetos, estes terão um padrão curado e libertado para eles. Então, o grupo familiar começou a se ver livre da maldição. Que a maldição não é nada mais, nada menos do que o retorno dos atos que desde que nós nascemos lá atrás, nós estamos repetindo, né? Os nossos antepassados, nós agora e no nosso futuro. Aquilo que a gente não conseguir resolver, os nossos filhos vão se ver com aquilo para resolver. Então, imagina que eu sou cardíaca e que eu tomo remedinho, mas eu não mudo os meus sentimentos, né? Vamos pensar no perfil do cardíaco. O coração é o órgão, é a região do corpo que lida com o amor, né? O amor. E se eu guardo o amor, eu não dou o meu amor para ninguém, eu deixo ele, fica uma pessoa constrita, meu coração vai adoecer, tá? Então eu tenho que liberar meu amor. Agora imagina se além de eu não liberar meu amor, eu guardo ódio, mágoa, rancor, vingança, né? Eu penso na pessoa, já desejo mal para ela, só de olhar para ela meu olho já faísca, eu já quero que ela caia mortinha, né? O meu coração vai sofrer. Então meu coração vai adoecer por duas coisas: ou eu não tenho ódio, não tenho nada disso, mas também não me dou, né? Não faço nada de bom para ninguém, não agrado ninguém, não, sabe? Ele vai adoecer. E se eu uso essa região toda para curtir raiva, né? Eu nunca libertar das mágoas lá de trás, e eu fico cultivando, meu coração também vai adoecer, né? Então, vocês imaginam, tem famílias que o problema é cardíaco, ou são famílias que amam pouco, não são violentas nem nada, mas também não fazem nada, ou são famílias bravas, violentas, né? Que às vezes não fazem nada, mas desejam. Gente, não tenhamos dúvidas, os pensamentos nossos, eles criam coisas, tá? Eles criam. Um pensamento criado tem uma entidade criada, uma forma, que no astral ela é vista, ela é uma forma. Então, se eu desejo o mal de alguém, no meu astral tem a morte de alguém que eu desejei. Eu não falei nada com ninguém, não matei ninguém, não fiz nada, né? Mas eu tô com aquela nuvem negra, tá? Me sobrecarregando, e vai sobrecarregar o meu cardíaco, né? Porque o sentimento é negativo, é contrário ao amor. Então,
Então nós precisamos compreender essa relação, né, de pensamentos com sentimentos, com situações físicas, orgânicas, com situações de relacionamento, de prosperidade, enfim, todos os campos de saúde nosso, física, mental, emocional, espiritual, financeira, né, social, e tudo isso daí, né? Deixa eu pegar uma água aí. E Deus nos livre, né, Ângela? Mas não é Deus que nos livra, gente. Nós nos livramos. Deus não nos livra se a gente não nos livrar primeiro. Porque, primeiro, Deus é que habita em nós, né? A nossa vida é Ele. Mas Ele não pode fazer nada porque a nossa mente não deixa. Quando que nós vamos entender isso? Que Deus não vem ao nosso encontro. Por quê? A nossa mente não recebe. A nossa mente não vai ao encontro dele. A nossa mente é povoada só de coisas terrenas ruins, só de necessidades, de carências. A nossa mente não está uma mente virtuosa, né? Ela não está uma mente rica, né? Afortunada, como eu gosto de dizer. A nossa mente está no nível miserável, medo, ansiedade. Então, já que eu toquei no ponto aí das questões da sexualidade, essa ansiedade, todo esse desgaste, tanto medo, tanta coisa, é do emaranhamento também, né? Porque ficou muito claro, quando eu faço esses estudos, fica muito claro que as questões vêm disso, desse emaranhamento de pessoas em desequilíbrio, e uma passando para a outra e todo mundo contaminado com aquele negócio. Então, na hora que vem essa doencinha do momento aí, coisa mais comum. Por quê? Porque é fruto do emaranhamento, né? É o fruto do emaranhamento, não é? Ah, Cristina, então a gente vai para o mosteiro, vai ficar na sua celinha lá isolada. Brinca que é isso mesmo, periga que é isso mesmo, tá? A gente está sendo convidado a tomar uma distância, sim, de todos e de todos, para a gente se purificar, para a gente colocar as ideias no lugar, para a gente entender como tudo funciona, para nós começarmos a criar essa coragem de começar a dizer não para isso, não para isso, não para aquilo, né? Já disse para vocês também, São Paulo, nas cartas dele, ele fala com muita clareza: mantenha-se casto a vida inteira. Ah, você tem uma natureza que precisa, etc. Tenha uma pessoa, companheira, a vida inteira, tá? Para evitar os emaranhamentos todos, para evitar tudo que envolve, né? Mas hoje, como que é feito? As adolescentes de 14, 13 anos. Ah, eu fiquei com 21 meninos nessa festa. Pode isso? Pode isso? Você quer sua filha, sua neta falando isso para você? Pode isso? Isso faz sentido. Essa é a humanidade que está aí, gente, com essa mentalidade puramente sensual. E o que vai acontecer com essas pessoas? Essa vida miserável que já está. Vocês conseguem perceber a miséria humana? De onde que vem? Emaranhamento, falta de amadurecimento, falta de entendimento das questões. A gente não veio na Terra passar férias, a gente veio evoluir. E quem coordena a nossa vida tem que ser a divindade. Mas ela não consegue, não é que ela não quer, ela não consegue, porque a nossa mente virou uma barreira para ela. Olha o drama da divindade. Alguém já pensou nisso? Eu nunca tinha pensado, até receber essas aulas, né? A questão evolutiva, né? O drama todo vem dessa questão única, né? E ela se desdobra, então, em várias. Porque eu lembro lá da minha primeira ou segunda cliente, né? Desgastada, trabalhava e tudo, mas não tinha pique, não tinha ânimo, não tinha alegria. Não que tivesse deprimida, mas aquela coisa esquisita, né? Não tinha aquele vigor de 30 anos, aquele ânimo, né? Aquele brilho no horário, aquela alegria gostosa dessa idade que ainda está no auge, né? Podia estar ocupada com uma coisa construtiva, não é? Outra coisa que eu esqueci de abordar, né? Nas famílias, e tudo ligado à questão da espiritualidade também, né? Questão dos vícios, das dependências, das compulsões.
Tudo ligado à questão de espiritualidade. Por quê? Porque se você não deixa a energia subir, não tem como o que poderia estar educando as partes inferiores, porque não chega, né? Não chega lá, porque ela nem sobe para buscar, né? A energia não consegue subir, ela é gasta toda antes que ela chegue no umbigo. Ela é gasta aí no primeiro e no segundo centros de força. Então toda maldição não é nada mais, nada menos do que o retorno de tudo que vem sendo feito desde Adão e Eva, né? Agora, por que eu, né, uma psicóloga e uma numeróloga, falando de coisas de espiritualidade? Porque falar maldição, a gente é arremetido à questão de espiritualidade, né? E de magia, né? Porque, gente, cada pessoa que nasce na Terra, nasce com um acordo que ela fez com a divindade para resolver esses desastres anteriores. E a gente vem com um plano direitinho. Então, se eu nasço lá com o número 4, né, na minha tarefa de vida, eu vim colocar ordem na bagunça. Eu devo me dedicar a minha vida inteira a estar sempre reestruturando os locais onde eu estou, seja trabalho, seja família, seja a rua, seja um ambiente social. A minha presença ali, ela deve ser reestruturadora. Portanto, que a minha vida vai estar sempre passando por transformações, porque uma estrutura que não muda, que não se atualiza, ela fica difícil, ela cai, ela se rompe. Então, sempre terá um fator a ser reorganizado, reordenado, não é? Aí a gente não faz, né? Então, imagina que eu vim para reestruturar e eu tinha que ser disciplinada, não sou. Eu tinha que ser responsável, não sou. Eu tinha que ter planos, estratégias criadas para atuar ali, se acontecer assim, para atuar ali. Aí eu chego lá, tá aquela coisa, eu já tenho que ter um plano para a minha presença ali fazer aquilo melhorar. Eu não sei nada disso, né? Até às vezes eu fico pensando, nossa, eu podia ajudar a arrumar aquela casa, né? Eu podia trabalhar naquela fazenda ali, mexer com a terra, né? Que o 4 mexe com a terra, mas eu podia, né? Fica por isso. Mas eu não tenho preparo. É para ir se preparar. Já entendeu que eu podia ir? É para se preparar. Então a gente não faz. Então bloqueia, né? Bloqueou, vem problema, vem consequência. Ou então eu tenho lá o número 4 3 vezes, assim, 4 vezes, eu trabalho, só quero trabalhar, só quero agitar, só quero fazer coisa, e fico rígida demais e brigando com todo mundo, né? E, enfim, aí eu viro uma chata, né? E a minha rotina fica tão pesada que eu fico cansada de mim mesma, cansada de tudo, e vou acabar desistindo. Eu caio no negativo, né? E o negativo é só desastre, é só encrenca. Aí perde dinheiro, perde saúde, os ossos estragam, os dentes caem, né? Tantas coisas acontecem. Então, por que a numeróloga está falando dessas coisas? Porque tem um plano para a gente seguir. Quer acabar com as maldições? Quero. Entendi o assunto qualquer, que é a imperfeição no funcionamento nosso, que a gente está fazendo errado? Entendi. Quero consertar? Quero. Tem coragem para isso? Estou muito animada, não. Então, deixa para lá e continua a sua vidinha e recolhendo, né, todas as consequências que vêm disso. Agora, na hora que você compreender isso tão profundamente como é o assunto, você vai começar a correr atrás. Então, gente, nós temos que nos posicionar. Então, autoconhecimento é a única porta que vai nos levar, porque, como eu falo, se eu, pela fé, eu entregar a Deus todas essas situações e confiar, entregar de verdade e soltar, né, e deixar o fluxo da vida, entrar nele de volta com aquilo que me compete fazer, porque se eu também não fizer o que me compete, não adianta eu entregar, né? Porque da hora que eu entrego a Deus, eu sou inspirada para agir em função
da correção, né? Mas acontece que nós perdemos a fé. Nós nem nos lembramos da existência do Criador. E nem nos lembramos que Ele está aqui falando, só que a vozinha dele é bem baixinha, a mente grita mais alto, né? E a gente não consegue romper essa... Então, olha só que drama também. A família é assim. Pelos pais, né, nós recebemos um código genético, a data de nascimento é a hora em que esse código genético nos é passado, né? E ali tem o plano que a gente vai fazer, cumprir. O que acontece? A gente nasce desse pai e dessa mãe e normalmente a gente é criado por eles mesmos, né? E frequenta os pais e frequenta os avós. Então, nós recebemos os mesmos padrões, né, que já estão no código genético e que estão no comportamento deles. Então, os padrões que a gente recebe também no dia a dia, né, no comportamento que nos é ensinado e que a gente já também aprende por imitação, a gente repete o que está no código genético. Se a gente deixasse de repetir o que está no código, ele não teria força sobre a nossa vida e simplesmente a gente passaria para outra tranquilamente. Olha para vocês verem sabedoria no mundo. Parece que entre os turcos, né, há um tempo bem atrás, eles tinham o seguinte hábito: nasciam os filhos, eles trocavam os filhos. Um ficava com o filho do outro, para romper com o padrão genético. Olha que sabedoria. Então tem esse apego, não tem esse apego, esse meu filho, esse é seu filho, não, todo mundo é filho de todo mundo. E troca-se as crianças para esses receber outras influências e deixar de reforçar aquelas que já vieram no próprio código genético. Quem de nós teria essa coragem? Não vale trocar filho com irmão, né? Tem que trocar com outra família. Quem tem sabedoria suficiente para deixar o passado no passado, para deixar as programações, para deixar os hábitos que a gente já tem? Outra coisa interessante, por que a gente não abandona os padrões, né? Eu, ouvindo um médico, eu vou até indicar para vocês, ouçam, um doutor chama Dr. Baracate. Eu ouvi uma entrevista dele com a Leda Nagli no programa dela. E, gente, excelente. Deixa eu ver se eu anotei em algum lugar, esqueci o nome da entrevista. Mas ele fala justamente dessa questão de dieta, né, de alimentação, do que deve e o que não deve. Então ele falou assim, eu adorei, estou pegando para mim. O problema é o seguinte: as pessoas, elas não se importam de agregar coisas para elas melhorarem. Elas não querem atirar coisas que já estão lá. Olha, gente, é isso aí. A gente não quer deixar de tomar um cafezinho, não quer deixar de comer pão, pizza, macarrão, não quer deixar Coca-Cola, não quer deixar o chocolate, não quer deixar o bife de fígado, não quer deixar a batata frita, né? Não é? A gente não quer deixar o namorico, né? A transa, né? A gente não quer deixar nada disso, quer? Isso só tem uma leitura. Eu não compreendi a realidade ainda. Ainda não compreendi a realidade. Então, né, por isso que eu estou aqui no meu cantinho, insistindo em passar essas coisas para vocês, né? Estou na jornada, Cris. Ô, Kelly, que beleza! E da hora que a gente começa a se alertar, a gente começa a adiantar na caminhada, sabe? Isso aí é a coisa mais interessante, né? A gente vai alcançando um nível de entendimento cada vez maior, mas tem que estudar, né? Sem estudar não vai. Agora, como tem gente que não gosta de estudar, então eu gosto de contar, né? Aí eu fico contando. Mas eu repito para vocês, né, meus amigos, como sempre, não acredito em nada que eu falo, tá? Eu gosto de estudar, gosto de aprender, minha mente é um filtro, né? Os meus condicionamentos todos são filtros e a gente pode deturpar muitas coisas. Não tomem como verdade o que eu digo, tomem como pontos de referência. Se algum ponto desse chamou a atenção de vocês, corram atrás de estudar. O que a gente tem que estudar? Ensinamentos filosóficos, ensinamentos religiosos, ensinamentos esotéricos, ensinamentos de metafísica, né? Física quântica,
Porque hoje quem está explicando realmente essas coisas cientificamente é a física quântica. É ela que está embasando todas essas informações aí de emaranhamento, né? Existe o emaranhamento quântico, é o que explica essas questões todas que a gente sofre, né? Então eu convido vocês, né, a estudarem, a pesquisarem bastante, não fiquem só nas coisas que eu falo não, tá? Ouçam muitos palestrantes, muitos vídeos, eu gosto do jeito que vocês põem. Eu procuro, assim, trazer para uma linguagem fácil, né? E isso da gente trazer para uma linguagem fácil, a gente pode perder, né, muitas coisas. Mas se eu conseguir passar algo que faça sentido e que desperte o desejo de saber mais para se orientar corretamente, isso é o que precisa, né? Isso é o que precisa. Porque, por exemplo, se eu passo um ensinamento que envolve a nutrição, que envolve de alguma forma a medicina, eu não sou nutricionista, eu não sou médica, eu sou estudiosa. E como hoje eu atendi uma pessoa que, gente, são anos, a pessoa não melhora, mas não toma sol. Um médico havia até introduzido o magnésio nas receitas dela. Acredita que ela falou para mim assim, esse eu não tomo não. Ela não acredita, ela acredita no remédio alopático, ela não acredita no nutriente. Então, não toma sol, deve estar carente de magnésio pelo quadro de saúde, né? Então, não entra na cabeça, não entra na cabeça. Hoje eu caí, assim, acho que na inspiração de falar. Eu falei assim, eu já te falei tantas vezes, para olhar essa vitamina D e esse magnésio. Eu cansei de comprovar com as pessoas que eu converso e atendo essa questão. Aí quando eu falei, eu cansei de comprovar, porque eu cansei mesmo, cansei não, maneira de falar. Aí ela mais ou menos que deu dores estão muito ligadas com sentimentos guardados, carências mal resolvidas. Mas a pessoa, quando ela não quer resolver pelo esforço de transformar aquilo que ela está guardando lá, não adianta tomar remédio, o remédio não cura a gente. Então a esperança é um comprimidinho que cure tudo isso. Mas se for comprimidinho de magnésio ou de vitamina D, não serve, né? Questão de informação. Então, deixo todas essas informações com vocês, né? E me coloco aqui, né, à disposição com os meus serviços. Como eu falo sempre, não há nada como um mapa numerológico para colocar a vida da gente em ordem. Se a gente tiver essa disposição de entender cada vibração daquela lá e fazer o que tem que fazer, né? Então você vê, a minha sobrinha tem um menininho de 2 anos e o menininho dela tem 3 vezes o número 1. E o menino é impossível, assim, é mandão até, e tudo ele que manda, ele que faz, ele que toma iniciativa, né? Aí eu falei para ela, você tem até 28 anos dele, para você ajudá-lo a ser independente, a tomar as iniciativas dele com equilíbrio, sem ficar mandão, arrogante, sem ficar enjoado, sem ficar autoritário, né? E o contrário, sem fazer reprimir a capacidade de independência dele. Então a pessoa que tem energia de independência muito, e ela não sabe se controlar, não. Ela quer porque quer, passa em cima de todo mundo, faz tanta coisa. Aí a maldição, entre aspas, vem, né? Por quê? Porque está vivendo errado, não entendeu a própria vibração, não entendeu como viver aquilo equilibrado, precisa de orientação, gente, não é? Então são 9 números, e periga que a gente vibra todos os dias. Se olhar no mapa, não é assim não. A gente vibra pelo menos 9 energias todos os dias. Dentre essas 9 podem ser 9 diferentes, 1, 2, 3, e podem ser várias de um só, né? Então, se eu não sei nada disso, eu não me equilibro. Por isso que eu estou tocando nesse assunto, que existe esse sofrimento inteiro, que não é só familiar, ele é individual, ele é familiar, ele é grupal em outros grupos, e ele é humano, né? Ele é humano. Quem é que vai resolver isso? Saber algo mais, deixem aí as perguntas para mim que eu respondo tranquilamente, né?
Tá bom, gente? Visitem lá meu site, passe essa live para outras pessoas, as pessoas precisam ter entendimento, né? Gente, até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada de coração pela audiência de vocês.